O vídeo que você vai ver a partir de agora tem texto e direção de Júlio Brissac, diretor e analista-chefe de pecuária de corte aqui da Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio e investidores de commodities agrícolas. Achou que iríamos parar de falar do Corona Money depois que o jornal Folha de São Paulo publicou matéria sobre a Rural Business, criticando a sua abordagem e visão a respeito do vírus? Claro que não. Mas atenção, não vamos ficar aqui falando sobre a Folha de São Paulo e o que o jornal vai fazer com a nossa resposta ao seu pedido de entrevista, que por sinal foi enviada no mesmo dia da solicitação e que, é claro, não teve, pelo menos até agora, a nossa resposta divulgada. Não, senhoras e senhores, não vamos cobrar nada do jornal. E sabe por quê? Porque não fazemos esse tipo de coisa. Estamos de volta com o tema Corona Money, na verdade, para agradecer. É isso mesmo. Vamos agradecer as pessoas do Brasil e do mundo que entenderam as manobras do Corona Money. Como o publicitário e apresentador de televisão Roberto Justus e sua visão correta do problema, totalmente em cima do que alertávamos no começo de tudo isso. Gente também como o jornalista J.R. Guzzo, que publicou recentemente o mesmo ponto de vista desenhado lá atrás pela Rural Business, quando toda essa onda do coronavírus começou. E já alertávamos para terem cuidado com o Corona Money. Pois como aqui na Rural Business vivemos de desenhar estratégias de mercado para o setor agro e seus investidores, o nosso dia a dia é inteiramente dedicado à investigação de fatos e estatísticas. E quando nos demos conta que o Corona Money poderia gerar problemas e colocar em risco o agronegócio do Brasil e os investidores de commodities agrícolas, decidimos apresentar no canal a nossa visão dos acontecimentos. Tínhamos plena consciência que uma parte do mercado não racional e sem memória não daria ouvidos aos nossos alertas. Mas, ao mesmo tempo, sabíamos que uma outra grande parte iria compreender muito bem o que estávamos alertando. Pois a recente postagem de J.R. Guzzo tem o título 10 Coronafatos que você precisa saber. E ele começa alertando que, antes de ouvir o síndico do seu prédio, o prefeito de Niterói ou algum jurista da OAB sobre a exata situação do coronavírus do momento, é 100% certo que você não perderá nada se tiver em mente os seguintes fatos. E aqui nós não vamos apontar os 10, mas destacar aqueles que vêm de encontro à matemática que fizemos ao questionar esse vírus. Pois se quiser ver a íntegra do texto depois, com calma, basta digitar o título do artigo na internet. Então vamos lá. O primeiro fato lembrado por Guzzo é que o novo coronavírus atingiu até o momento cerca de 335 mil pessoas em 50 países em todo o mundo, numa população superior a 7 bilhões de pessoas, e matou cerca de 14.500, com vastas diferenças de infeccionados e mortos de país para país. O H1N1, em 2009, pegou mais de 750 milhões de pessoas e atingiu 200 países e matou 285 mil indivíduos. Segundo fato, cerca de metade dos mortos está concentrada só em 2 países, Itália e China, onde a epidemia começou. Na Itália, o pior caso de todos, morreram até agora cerca de 3.500 pessoas, contra 3.300 na China. E ele destaca que, como os números chineses são de uma ditadura, que por princípio não diz a verdade nunca, acredite se quiser. Terceiro fato, na Itália foram contaminadas quase 60 mil pessoas. Na China, com população 25 vezes maior, pegaram a doença 80 mil. De novo, segundo o que conta o governo. Isso equivale a quase a metade de todos os atingidos do mundo. A Itália, de qualquer forma, é um caso totalmente fora da curva. Nenhum outro país dos 50 afetados chegou nem remotamente perto dos índices italianos. Quarto fato, o Ebola, em 1976, ficou só em 9 países da África, mas matou quase tanta gente quanto o coronavírus até agora. E quinto fato, o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, teve até o domingo pouco acima de 1.500 casos confirmados,
com 25 mortos. O índice de mortalidade é baixíssimo. Se 0,1% da população, só 0,1% tivessem morrido, teríamos até o momento 200 mil mortos. Temos 25, quase todos idosos e já afetados por graves doenças como cardiopatias, hipertensão, problemas pulmonares e diabetes. Pois bem, lembrou dos nossos alertas? Lembrou porque alertamos insistentemente por aqui que tinha gente se aproveitando de um vírus historicamente muito menos mortal para transformá-lo em Corona Money? Pois bem, como a memória de um povo é fundamental para a sua evolução, assista este vídeo que corre solto pelas redes sociais e que mostra o quanto somos manipulados. Mas antes agradecemos a todos que compreenderam os nossos alertas e os propagaram por aí, abraçando a nossa linha de raciocínio, de Roberto Justus a J.R. Guzzo. E lembramos, mais uma vez, a todos os brasileiros que povo sem memória, sem cultura de verdade e sem informação profissional de mercado, vira boneco de marionete. Já se espalhou por todos os continentes. O presidente Lula voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo inteiro, ou seja, eu penso que ela existe, ela é grave, mas aqui no Brasil nós estamos cuidando para evitar que se alastre em outras pessoas. No Brasil, mais de 60 pessoas foram mortas pelo vírus H1N1. A Organização Mundial de Saúde elevou hoje o alerta para o nível 4 numa escala de 1 a 6. Isso significa que os países devem adotar medidas como restrição a viagens e ao comércio e cancelamento de atividades com aglomeração de pessoas. Tem diminuído a frequência de sair à noite, em balada, lugar fechado. O sinal de alarme principal é o desconforto respiratório. Falta de ar, aumento da frequência respiratória. No México, o vírus é suspeito pela morte de 152 pessoas. Quem não está gripado, se usar a máscara, se previne? Não se previne porque, primeiro que é impraticável, você teria que estar trocando a máscara várias vezes por dia. E eu tenho um dado muito interessante que a gripe comum, que ninguém fala dela, ela mata por ano no mundo 500 mil pessoas. Ninguém dá bola para a gripe comum, só que ela mata tanto quanto a gripe, essa nova gripe, a influenza A, H1N1. E as pessoas estão apavoradas sem motivo.